Boa noite. Respire fundo. Sinta o peso do seu corpo se dissolvendo na superfície em que você repousa. Lá fora, a noite envolve o mundo, mas aqui, neste espaço seguro, vamos embarcar em uma jornada para muito além do céu noturno. Imagine a escuridão absoluta do espaço profundo, um veludo negro pontilhado por diamantes de luz distantes. É um silêncio que dura eras, um vazio tão vasto que a mente humana mal consegue compreender. Agora, imagine que nesse silêncio eterno, algo se move. Um viajante, um mensageiro de um lugar tão distante que sua luz ainda não chegou até nós. E se esse mensageiro passasse por nossa casa, cósmica, nos observasse em silêncio e fosse embora para sempre, deixando para trás apenas uma pergunta? Esta noite, vamos seguir os rastros desse visitante. Vamos falar sobre Oumuamua e a possibilidade de que ele tenha nos deixado o eco de uma tecnologia proibida. Não se preocupe com os detalhes complexos. Apenas deixe minha voz ser seu guia, enquanto flutuamos juntos por um dos maiores mistérios do nosso tempo, em uma palestra projetada para levar você a um sono profundo e estrelado. Nossa história começa em uma noite de outubro do ano de 2017, no topo do vulcão adormecido Haleakala, no Havaí. O telescópio Pan-STARRS 1, um guardião incansável do céu, vasculhava a escuridão. Sua missão é detectar asteroides e cometas que possam se aproximar da Terra. Naquela noite, ele capturou um ponto de luz fraco e veloz. No início, parecia ser apenas mais um, mas ao rastrear sua trajetória, os astrônomos perceberam algo extraordinário. Este objeto não pertencia ao nosso sistema solar. Ele não estava em órbita ao redor do nosso Sol. Sua trajetória era hiperbólica, uma curva aberta que indicava que ele veio das profundezas do espaço interestelar. Nos visitou brevemente e estava destinado a retornar à escuridão de onde veio para nunca mais ser visto. Foi o primeiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Ele precisava de um nome especial. Foi batizado de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa o primeiro mensageiro de um lugar distante, ou simplesmente batedor. Era um nome poético para um mistério que estava apenas começando a se desvendar. Ninguém imaginava que este pequeno ponto de luz desafiaria nossas definições e nos forçaria a questionar nosso lugar no cosmos. A primeira grande estranheza de Oumuamua, a primeira peça do quebra-cabeça que se recusava a encaixar, era a sua luz. A forma como seu brilho variava era diferente de tudo o que já havíamos visto. À medida que ele girava, sua luminosidade mudava drasticamente por um fator de 10. Isso sugeria uma forma extrema, altamente alongada. As primeiras estimativas pintaram um quadro bizarro, um objeto com talvez 400 metros de comprimento, mas apenas 40 metros de largura. Uma agulha cósmica, um charuto alongado, viajando pelo espaço. Nenhum asteroide ou cometa em nosso próprio sistema solar se parece com isso. Eles tendem a ser irregulares, em forma de batata, mas nunca tão desproporcionais. Imagine este objeto em sua mente, não uma esfera familiar como a Lua ou em um planeta, mas uma silhueta fina e escura, girando lentamente sobre seu eixo enquanto atravessa o vazio. Sua cor, deduzida a partir da luz que refletia, era avermelhada, escura, consistente com um corpo que passou milhões, talvez bilhões de anos, sendo bombardeado por raios cósmicos no espaço interestelar. Essa longa exposição teria cozido qualquer material orgânico em sua superfície,
criando uma crosta escura e protetora. A própria imagem de um charuto avermelhado girando silenciosamente pelo nosso quintal cósmico já era suficiente para despertar a imaginação. Era uma forma tão improvável, tão ineficiente para um objeto natural, que as primeiras sementes de dúvida começaram a ser plantadas. A natureza geralmente não cria agulhas. A engenharia, por outro lado, sim. Mas essa era apenas a primeira de muitas anomalias que fariam de Oumuamua o mistério de uma geração. O universo estava nos enviando uma mensagem e estávamos apenas começando a tentar decifrá-la, enquanto o mensageiro já se afastava de nós para sempre. Enquanto os telescópios do mundo se voltavam para acompanhar o fugaz visitante, uma segunda característica peculiar emergiu, tornando o enigma ainda mais profundo. Oumuamua não estava apenas girando de forma alongada, ele estava tombando. Sua rotação não era estável, como a de um peão bem lançado. Em vez disso, ele parecia girar de maneira caótica, em múltiplos eixos, como uma garrafa jogada ao ar. Esse movimento de queda descontrolada é raro em objetos de nosso sistema solar. Com o tempo, as forças de maré e as interações gravitacionais tendem a estabilizar a rotação dos corpos celestes. O fato de Oumuamua estar tombando de forma tão complexa sugeria duas possibilidades, ambas fascinantes. A primeira é que ele era um objeto relativamente jovem, no sentido de sua jornada interestelar, ou que algo o perturbou recentemente. Talvez uma colisão ou um evento violento em seu sistema de origem que o arremessou em nossa direção. A segunda possibilidade é que sua estrutura interna não era uniforme, o que poderia causar essa rotação instável ao longo do tempo. Visualize essa dança caótica, um objeto escuro e silencioso, não apenas deslizando pelo espaço, mas caindo, girando e tombando em uma valsa complexa e silenciosa. Este movimento desordenado tornava ainda mais difícil determinar sua forma exata. Alguns cientistas, ao reanalisar os dados de sua curva de luz, propuseram uma forma alternativa, talvez ainda mais estranha. Não um charuto, mas uma panqueca. Um objeto extremamente plano, como um disco ou uma moeda, com dezenas de metros de diâmetro, mas talvez com apenas alguns metros ou até centímetros de espessura. Uma forma de panqueca, ao tombar, também poderia explicar as drásticas variações de brilho. E uma forma de panqueca é ainda menos provável de ocorrer naturalmente do que um charuto. A natureza cria esferas e batatas, não discos finos. A imagem mental muda, mas a estranheza permanece. De uma agulha cósmica para uma moeda cósmica, Oumuamua continuava a desafiar as expectativas, se recusando a ser categorizado, se recusando a ser simples. O mistério central, o coração do enigma de Oumuamua, a anomalia que o elevou de uma simples curiosidade a um debate científico profundo, não foi sua forma ou sua rotação, foi seu movimento. Depois de passar pelo ponto mais próximo do Sol, o periélio, Oumuamua, começou a se afastar, como esperado. A gravidade do Sol ainda o puxava, diminuindo sua velocidade de fuga. Mas os astrônomos, ao calcular sua trajetória com uma precisão incrível, notaram algo que não deveria estar lá. Oumuamua estava se afastando do Sol um pouco mais rápido do que a gravidade sozinha poderia explicar. Havia uma pequena, mas inegável, aceleração extra. Uma força misteriosa o estava empurrando suavemente para longe do Sol. Este fenômeno, conhecido como aceleração não gravitacional, é bem conhecido em cometas.
quando um cometa se aproxima do Sol, o calor vaporiza o gelo em sua superfície, criando jatos de gás e poeira. Essa liberação de material age como pequenos propulsores de foguete, dando ao cometa um empurrão extra. A solução parecia óbvia. Oumuamua era um cometa interestelar. O caso parecia encerrado. No entanto, havia um problema colossal com essa explicação. Os astrônomos apontaram os telescópios mais poderosos do mundo, como o Telescópio Espacial Spitzer, para procurar a nuvem de gás e poeira, a chamada coma, que deveria envolver um cometa ativo, e eles não encontraram absolutamente nada. Nem uma única molécula de água, monóxido de carbono ou partícula de poeira. Oumuamua estava sendo empurrado por uma força invisível. Ele tinha o comportamento de um cometa, mas a aparência de um asteroide rochoso e inerte. Era um paradoxo. Como algo poderia ser impulsionado por jatos de gás que não existiam? Essa contradição abriu a porta para ideias muito mais exóticas e, para alguns, muito mais emocionantes. A natureza parecia não ter uma explicação fácil. E quando as explicações naturais começam a falhar, a mente humana, por natureza, começa a explorar o extraordinário. Com a explicação de um cometa se tornando cada vez mais improvável devido à ausência total de uma coma visível, a comunidade científica se viu em um beco sem saída. Era preciso encontrar uma explicação natural para aquela força fantasma que empurrava Oumuamua. Várias hipóteses engenhosas foram propostas, cada uma tentando resolver o paradoxo de um empurrão sem jatos. Uma ideia sugeria que Oumuamua poderia ser composto de um material que libera um gás completamente transparente e, portanto, indetectável. Talvez hidrogênio sólido, um material que só pode existir nas temperaturas mais frias do espaço interestelar. Um iceberg de hidrogênio, ao se aproximar do Sol, sublimaria rapidamente, criando um empurrão sem deixar um rastro visível. A ideia era brilhante, mas problemática. Um iceberg de hidrogênio não teria sobrevivido à longa viagem pelo espaço interestelar. Ele teria evaporado muito antes de chegar até nós. Outra proposta, mais recente, sugeriu que Oumuamua poderia ser um iceberg de nitrogênio, um fragmento arrancado de um exoplaneta semelhante a Plutão em outro sistema estelar. O nitrogênio, ao sublimar, também poderia fornecer o empurrão necessário, com pouca ou nenhuma poeira visível. Essa teoria se tornou uma das principais explicações naturais. No entanto, ela também exige uma série de coincidências. A existência de um grande número de planetas semelhantes a Plutão, um mecanismo para arrancar fragmentos deles e uma notável falta de outros gases, como o monóxido de carbono, que normalmente acompanham o nitrogênio congelado. Outros cientistas propuseram que Oumuamua poderia ser um objeto extraordinariamente poroso, uma espécie de fofo de poeira cósmica, com uma densidade tão baixa que a pressão da própria luz solar seria suficiente para empurrá-lo. Mas um objeto assim seria extremamente frágil e provavelmente não sobreviveria à sua passagem próxima ao Sol. Cada explicação natural parecia exigir um tipo de objeto que nunca havíamos visto antes e que, em si, era extremamente raro. A navalha de Occam, o princípio de que a explicação mais simples é geralmente a correta, parecia não se aplicar aqui. Todas as explicações eram, de alguma forma, extraordinárias. E foi nesse vácuo de explicações naturais convincentes que uma voz proeminente levantou uma possibilidade que muitos consideravam tabu.
E se a explicação mais simples fosse que Oumuamua não era natural? Foi nesse cenário de incerteza e de explicações naturais insatisfatórias que Avi Loeb, então chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, um físico teórico respeitado e prolífico, propôs uma hipótese radical. Ele e seu colega, Shmuel Bialy, publicaram um artigo que abalou a comunidade astronômica. Eles argumentaram que, se todas as explicações naturais para a aceleração de Oumuamua exigiam a invenção de novos tipos de objetos nunca antes vistos, talvez valesse a pena considerar a única outra possibilidade, por mais desconfortável que fosse, a de que a aceleração não era natural. Eles propuseram que o empurrão extra que Oumuamua recebia era simplesmente a pressão da radiação solar, a força exercida pelos próprios fótons de luz do Sol. Para um objeto normal, essa força é minúscula, insignificante. Mas se o objeto fosse muito fino e tivesse uma grande área de superfície em relação à sua massa, a pressão da luz solar poderia ser suficiente para causar a aceleração observada. Em outras palavras, eles propuseram que Oumuamua era uma vela solar. Uma vela solar é uma forma de propulsão que a própria humanidade está desenvolvendo. É uma tecnologia que usa uma membrana grande e fina, como o espelho de uma vela de barco, para pegar a luz das estrelas e viajar pelo espaço. A existência de uma vela solar interestelar implicava, inequivocamente, a existência de uma civilização tecnológica que a construiu. Loeb argumentou que, em vez de imaginar um iceberg de hidrogênio ou um fragmento de nitrogênio puro, tipos de objetos que nunca vimos, talvez fosse mais conservador considerar uma tecnologia que nós mesmos já estamos construindo. A reação foi imediata e polarizada. Muitos cientistas criticaram a hipótese como sendo uma especulação exagerada, um salto para uma conclusão fantástica sem provas suficientes. A ciência, eles argumentaram, exige evidências extraordinárias para alegações extraordinárias. Mas para Loeb e para o público em geral, a ideia era eletrizante. Pela primeira vez, um cientista de alto calibre estava dizendo que o primeiro mensageiro interestelar que encontramos poderia não ser uma rocha, mas um artefato, uma peça de tecnologia alienígena. Vamos nos aprofundar na ideia de uma vela solar, a tecnologia que Avi Loeb sugeriu que poderia explicar o comportamento de Oumuamua. Feche os olhos e visualize. Não uma nave espacial com motores ruidosos e luzes piscando, como na ficção científica. Pense em algo muito mais elegante, muito mais sutil. Uma folha de material incrivelmente fino, talvez mais fina que uma célula humana, estendida por uma área vasta, talvez do tamanho de um campo de futebol, ou maior. Este material seria altamente reflexivo, um espelho quase perfeito, flutuando no vácuo. Agora, imagine os fótons, as partículas de luz do Sol, fluindo para fora em todas as direções. Cada fóton carrega um minúsculo momento, um pequeno empurrão. Em um objeto comum, esses empurrões se cancelam ou são muito fracos para ter qualquer efeito. Mas em nossa vela gigante e leve, cada fóton que bate e reflete transfere seu momento, empurrando a vela para longe da estrela. É uma força incrivelmente gentil, mais suave que a brisa mais leve. Mas no ambiente sem atrito do espaço, essa pressão constante, dia após dia, ano após ano, pode acelerar uma nave a velocidades tremendas. A humanidade já lançou pequenas velas solares experimentais, como a missão LightSail 2 da Sociedade Planetária, que demonstrou com sucesso essa forma de propulsão em órbita da Terra.
Se Oumuamua fosse uma vela solar, sua forma de panqueca, extremamente fina, faria todo o sentido. Sua aceleração suave para longe do Sol seria perfeitamente explicada pela pressão da radiação. E a ausência de uma coma de gás seria natural, pois ele não estaria queimando nenhum combustível. Ele estaria, literalmente, navegando na luz das estrelas. A ideia levanta questões vertiginosas. Quem a construiu? Por quê? Seria uma sonda exploratória, projetada para visitar sistemas estelares e coletar dados? Ou seria apenas um pedaço de lixo espacial, os destroços de uma tecnologia antiga, agora vagando sem rumo pela galáxia? A hipótese de Loeb transformou Oumuamua de um objeto passivo em um ator potencial, um vestígio de intenção e inteligência em um universo que, até então, nos parecia vazio e indiferente. Se aceitarmos por um momento a premissa de que Oumuamua era um artefato tecnológico, a questão seguinte é inevitável. Qual era o seu propósito? A resposta a essa pergunta nos leva a um território de pura especulação, mas é uma especulação guiada pela lógica e pela imaginação. Uma das possibilidades mais diretas é que Oumuamua fosse uma sonda de reconhecimento. Uma civilização avançada, talvez há milhões de anos à nossa frente, poderia ter lançado bilhões dessas pequenas sondas em todas as direções, como sementes ao vento, para explorar a galáxia. Cada sonda seria projetada para ser autônoma, silenciosa e passiva, simplesmente passando por sistemas estelares, coletando dados sobre planetas, estrelas e talvez sobre a presença de vida. Seu silêncio seria uma característica de seu projeto, uma forma de observar, sem ser detectado, seguindo uma espécie de diretriz primordial cósmica para não interferir em civilizações emergentes. Sua passagem perto da Terra, dentro da zona habitável do nosso Sol, poderia não ter sido uma coincidência. A sonda poderia ter sido programada para ajustar sutilmente seu curso ao detectar sinais de um planeta que pudesse abrigar vida. Outra possibilidade é que Oumuamua não fosse uma sonda ativa, mas um lixo espacial. Pense na quantidade de satélites desativados e destroços de foguetes que já acumulamos em órbita da Terra em pouco mais de meio século de exploração espacial. Uma civilização com milhões de anos de história tecnológica poderia ter preenchido sua vizinhança galáctica com os resquícios de seus projetos. Oumuamua poderia ser um fragmento de uma estrutura maior, uma peça de uma mega estrutura antiga que se quebrou e foi lançada em uma jornada interestelar. Nesse caso, seu tombamento caótico faria ainda mais sentido como o de um destroço de navio flutuando no oceano. Há ainda uma terceira, e talvez mais poética, possibilidade. Oumuamua poderia ser uma boia. Assim como instalamos boias nos oceanos da Terra para monitorar correntes e condições climáticas, uma rede de boias galácticas poderia ter sido implantada para criar um sistema de navegação ou comunicação interestelar. Cada boia serviria como um ponto de retransmissão, um farol em uma estrada galáctica. Oumuamua poderia ser uma dessas boias, desativada e à deriva, um vestígio de uma antiga rodovia cósmica. A ideia de uma tecnologia proibida associada a Oumuamua pode ser interpretada de duas maneiras distintas e igualmente fascinantes. A primeira interpretação não se refere a algo que nos foi proibido por uma força externa, mas sim a uma tecnologia que está, por enquanto, proibida para nós por nossas próprias limitações. Se Oumuamua era uma vela solar, por exemplo,
Ele representa um nível de engenharia de materiais e de voo espacial que ainda estamos longe de alcançar. Construir uma membrana com menos de 1 milímetro de espessura, mas com quilômetros de largura, capaz de resistir a micrometeoritos e a radiação por milhões de anos, é um desafio colossal. A capacidade de lançar tais objetos em massa para explorar a galáxia implica um domínio sobre energia e recursos que transcende nossa civilização. Nesse sentido, a tecnologia de Oumuamua é proibida, porque está além do nosso horizonte tecnológico atual. Ela nos mostra o que é possível, mas também o quão longe ainda temos que ir. É um vislumbre de um futuro que talvez nunca alcancemos, um lembrete humilhante da nossa infância tecnológica. A segunda interpretação é mais conspiratória e intrigante. E se a tecnologia fosse proibida, no sentido de que não deveríamos tê-la encontrado? E se sua descoberta foi um acidente que revelou algo que deveria permanecer oculto? A reação de parte da comunidade científica, uma certa relutância em discutir abertamente a hipótese artificial, poderia ser vista por alguns como uma tentativa de suprimir uma verdade inconveniente. A revelação de que não estamos sozinhos e que somos observados por uma tecnologia vastamente superior teria implicações profundas e desestabilizadoras para a sociedade, para a religião e para a nossa própria autoimagem. Talvez o silêncio em torno da hipótese de Loeb não seja apenas ceticismo científico, mas um medo tácito das consequências. A tecnologia de Oumuamua, portanto, se torna proibida porque o conhecimento que ela carrega é perigoso. É o conhecimento de que somos pequenos, vulneráveis e não estamos no controle do nosso próprio destino cósmico. É o tipo de conhecimento que, uma vez revelado, não pode ser esquecido e que muda para sempre a forma como olhamos para o céu noturno. A trajetória de Oumuamua, quando analisada em detalhe, continha outra camada de estranheza que alimentou as especulações sobre sua natureza artificial. O objeto não apenas passou pelo nosso sistema solar, mas sua trajetória o levou a uma aproximação relativamente próxima da Terra, a cerca de 60 vezes a distância da Lua. Mais intrigante ainda, ele se movia em relação ao que é conhecido como o padrão local de repouso. Este é, essencialmente, o sistema de coordenadas médio das estrelas em nossa vizinhança galáctica. A maioria das estrelas se move em relação a este padrão, cada uma com sua própria velocidade peculiar. Oumuamua, no entanto, estava quase perfeitamente em repouso em relação a este sistema de coordenadas. Foi o nosso Sol que, em sua órbita ao redor do centro da galáxia, essencialmente colidiu com Oumuamua, que estava parado. Apenas uma em cada 500 estrelas em nossa vizinhança é tão estacionária quanto Oumuamua. Isso poderia ser uma coincidência, é claro, mas para os proponentes da hipótese artificial, isso parecia suspeito. Imagine uma boia flutuando no oceano. Ela não se move por conta própria, mas fica parada enquanto os navios passam por ela. O comportamento de Oumuamua era análogo ao de uma boia no Oceano Galáctico. Teria sido colocado deliberadamente em uma órbita que maximizaria os encontros com sistemas estelares como o nosso. Poderia ser parte de uma vasta rede de sentinelas ou pontos de coleta de dados posicionados estrategicamente ao longo da galáxia. Esta característica orbital, por si só, não prova nada. No entanto, quando adicionada à sua forma bizarra, à sua rotação caótica e, acima de tudo,
a sua aceleração inexplicável, ela contribui para um quadro geral de extrema peculiaridade. Oumuamua não se comportava como um objeto típico. Em quase todos os aspectos mensuráveis, ele parecia ser um caso atípico, um estranho. E na busca por inteligência extraterrestre, os estranhos são exatamente o que os cientistas procuram. São as anomalias, os desvios da norma que podem sinalizar a presença de algo além da natureza. Diante da passagem de um objeto tão enigmático, uma pergunta óbvia surgiu na mente de muitos. Por que não ouvimos nada? Se Oumuamua era uma sonda alienígena, por que não transmitiu nenhum sinal de rádio? Os radiotelescópios, como os do projeto Breakthrough Listen, foram rapidamente apontados para o objeto em um esforço para detectar qualquer emissão artificial. Eles escutaram atentamente em uma ampla gama de frequências, mas o resultado foi um silêncio absoluto. Oumuamua era tão quieto quanto uma rocha. Para os céticos, este silêncio era a prova definitiva de sua natureza natural. Um artefato tecnológico, eles argumentaram, deveria ter algum tipo de emissão, mesmo que fosse apenas um vazamento de radiação de seus sistemas de energia. Para os proponentes da hipótese artificial, no entanto, o silêncio não era uma refutação, mas sim outra peça do quebra-cabeça. Existem muitas razões pelas quais uma sonda avançada poderia ser silenciosa. Primeiro, ela poderia estar desativada, quebrada, uma relíquia flutuando morta pelo espaço. Seu tombamento caótico poderia ser um sinal de que seus sistemas de estabilização falharam há muito tempo. Segundo, e mais intrigante, o silêncio poderia ser intencional. Uma sonda de observação projetada para ser furtiva não anunciaria sua presença com transmissões de rádio barulhentas. Ela usaria métodos de comunicação que são indetectáveis para uma civilização como a nossa. Talvez lasers bem focados, direcionados a uma estação base distante. Ou talvez uma forma de comunicação que ainda nem imaginamos. A ausência de sinais de rádio não significa ausência de tecnologia, assim como a ausência de fumaça não significa ausência de fogo na era da eletricidade. Terceiro, a sonda poderia ter nos escaneado usando uma tecnologia passiva, simplesmente coletando a radiação que nós mesmos emitimos, nossas transmissões de rádio, TV e radar, e analisando-a. Ela não precisaria transmitir, apenas receber. O silêncio de Oumuamua, portanto, não resolve o debate. Em vez disso, ele o aprofunda, forçando-nos a considerar o que uma tecnologia verdadeiramente avançada e talvez cautelosa faria ao encontrar um mundo habitado e barulhento como o nosso. A passagem de Oumuamua deixou uma sensação de frustração e de oportunidade perdida. Ele chegou e partiu tão rapidamente que tivemos pouco tempo para estudá-lo em detalhe. Quando percebemos o quão especial ele era, ele já estava se afastando a uma velocidade vertiginosa, tornando-se cada vez mais fraco em nossos telescópios. Essa sensação de quase inspirou uma ideia audaciosa e quase impossível: o Projeto Lyra. Proposto por um grupo de cientistas e engenheiros, o Projeto Lyra é um estudo de conceito para uma missão espacial que tentaria alcançar Oumuamua. A ideia é projetar e construir uma espaçonave capaz de ser lançada em uma trajetória que, ao longo de várias décadas, interceptaria o objeto interestelar em sua jornada para fora do sistema solar. Os desafios são monumentais. Oumuamua já está muito longe e se movendo incrivelmente rápido. Para alcançá-lo,
nossa sonda precisaria atingir uma velocidade muito maior do que qualquer coisa que já lançamos. Isso exigiria manobras complexas, como uma assistência gravitacional próxima ao Sol, mergulhando perigosamente perto de nossa estrela para usar sua imensa gravidade como um estilingue, arremessando a sonda para o espaço profundo a uma velocidade sem precedentes. Mesmo com essas técnicas, a viagem levaria pelo menos 25 anos, talvez mais. A sonda precisaria ser extremamente robusta, autônoma e equipada com sistemas de energia de longa duração para sobreviver à longa e fria jornada. O projeto Lyra permanece, por enquanto, um conceito no papel. É caro, tecnicamente desafiador e um tiro no escuro. Mas o simples fato de estar sendo considerado seriamente mostra o profundo impacto que Oumuamua teve em nossa imaginação. Ele nos lembrou que o universo pode nos enviar mensagens em garrafas e que talvez devêssemos construir os navios rápidos o suficiente para persegui-las. A busca para alcançar Oumuamua é mais do que apenas a perseguição de um objeto. É a personificação do nosso desejo de saber, de tocar o desconhecido e de responder à pergunta que ele deixou ecoando em seu rastro: o que você é? As implicações da hipótese de Oumuamua ser um artefato artificial são nada menos que transformadoras. Se for verdade, seria a descoberta mais profunda da história da humanidade, redefinindo nosso lugar no universo e forçando uma reavaliação de nossas crenças mais fundamentais. Em primeiro lugar, confirmaria que não estamos sozinhos. Por milênios, olhamos para as estrelas e nos perguntamos se havia mais alguém lá fora. A detecção de uma única peça de tecnologia alienígena responderia a essa pergunta com um sim definitivo. A solidão cósmica que sentimos seria quebrada para sempre. Isso poderia levar a um sentimento de unidade global, uma percepção de que somos todos terráqueos, compartilhando um pequeno planeta em um cosmos vasto e habitado. As disputas e conflitos que parecem tão importantes em nossa pequena esfera pálida e azul poderiam parecer insignificantes diante de uma realidade cósmica maior. Em segundo lugar, a natureza da tecnologia de Oumuamua nos daria um vislumbre de como pode ser uma civilização muito mais avançada. Se for uma vela solar, isso sugere que a propulsão interestelar pode ser alcançada de forma elegante e sustentável, usando a energia das próprias estrelas. Se for uma sonda de reconhecimento, isso implica uma abordagem cautelosa e observacional para o contato, muito diferente dos cenários de invasão da ficção científica. Poderíamos aprender que as civilizações avançadas são exploradoras, não conquistadoras. Por fim, a descoberta teria um impacto profundo na filosofia e na religião. Muitas cosmologias e sistemas de crenças são centrados na humanidade. A confirmação de outra inteligência, possivelmente muito mais antiga e sábia, nos forçaria a adotar uma perspectiva mais humilde. Não seríamos mais a medida de todas as coisas, mas apenas um de muitos jogadores em um palco cósmico. A descoberta de Oumuamua como um artefato não seria apenas uma descoberta científica. Seria um evento de despertar para nossa espécie. Seria um momento em que a humanidade finalmente olharia para o espelho cósmico e veria que não estávamos sozinhos olhando de volta. Apesar do fascínio da hipótese artificial, é crucial entender a forte resistência que ela encontrou dentro da comunidade científica. Essa resistência não vem de uma falta de imaginação,
mas de um compromisso rigoroso com o método científico e com um princípio conhecido como a navalha de Occam. Este princípio afirma que, quando confrontado com múltiplas explicações para um fenômeno, a mais simples, aquela que requer o menor número de novas suposições, é geralmente a correta. Para a maioria dos astrônomos, a explicação de que Oumuamua é um objeto natural de um tipo que ainda não compreendemos completamente é, por mais estranho que pareça, mais simples do que a explicação de que é uma criação de uma inteligência extraterrestre. A existência de fenômenos naturais exóticos é algo que a história da astronomia nos ensinou a esperar. Descobrimos pulsares, quasares e buracos negros, todos objetos que pareciam impossíveis antes de serem compreendidos. A existência de vida inteligente alienígena, por outro lado, é uma suposição monumental para a qual não temos, até o momento, nenhuma evidência direta. Portanto, invocar alienígenas para explicar Oumuamua é visto por muitos como um salto muito grande. A ciência prospera com evidências, e a evidência para a natureza artificial de Oumuamua é, na melhor das hipóteses, circunstancial. É uma coleção de anomalias que, embora intrigantes, não constituem uma prova irrefutável. A famosa frase de Carl Sagan ecoa nos corredores da academia. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Uma foto de alta resolução mostrando parafusos e rebites em Oumuamua seria uma evidência extraordinária. Uma curva de luz estranha e uma leve aceleração não são. Essa postura cética é essencial para o progresso científico. Ela nos impede de nos enganarmos e de perseguir fantasmas. No entanto, alguns, como Avi Loeb, argumentam que um ceticismo excessivo pode se transformar em dogma, nos impedindo de considerar possibilidades que não se encaixam em nossas teorias existentes. O debate sobre Oumuamua é, portanto, também um debate sobre como a própria ciência deve operar diante do desconhecido. Mesmo enquanto a hipótese da vela solar capturava a imaginação do público, os cientistas continuavam a trabalhar arduamente para encontrar uma explicação natural plausível para o comportamento de Oumuamua. Nos anos seguintes à sua passagem, uma teoria em particular ganhou força e se tornou a principal concorrente da ideia de um artefato, a teoria do iceberg de nitrogênio. Proposta pelos astrônomos Alan Jackson e Stephen Dash, a teoria sugere que Oumuamua era um fragmento de gelo de nitrogênio puro, arrancado da superfície de um exoplaneta semelhante a Plutão em um sistema estelar distante. Em nosso próprio sistema solar, Plutão e a lua de Netuno, Tritão, têm vastas planícies de gelo de nitrogênio congelado. Se um planeta semelhante em outro sistema fosse impactado por um grande objeto, um pedaço de seu manto de nitrogênio poderia ser ejetado para o espaço interestelar. Essa explicação resolve elegantemente vários dos mistérios de Oumuamua. Primeiro, a sublimação do gelo de nitrogênio, à medida que se aproximava do Sol, forneceria o empurrão não gravitacional observado, mas sem produzir poeira visível, explicando a ausência de uma coma. O gás nitrogênio é transparente. Segundo, a sublimação também erodiria o objeto de uma forma que o tornaria achatado, explicando a forma de panqueca inferida a partir de sua curva de luz. Terceiro, a refletividade do gelo de nitrogênio fresco seria consistente com o brilho observado de Oumuamua. A teoria é engenhosa e se baseia em processos que sabemos que ocorrem. No entanto, ela não está isenta de problemas. Para que funcione, o universo precisaria estar repleto de exoplutões,
e um mecanismo eficiente para ejetar esses fragmentos. Além disso, a quantidade de gelo de nitrogênio necessária para formar um objeto do tamanho de Oumuamua é enorme. Apesar dessas dificuldades, a teoria do iceberg de nitrogênio oferece um caminho puramente naturalista para explicar as anomalias de Oumuamua. Ela representa a tentativa da ciência de resolver o quebra-cabeça usando as peças que já conhecemos, em vez de invocar peças de uma caixa totalmente nova e desconhecida. A batalha intelectual entre a vela solar e o iceberg de nitrogênio continua, simbolizando o cabo de guerra entre a possibilidade do extraordinário e a busca por uma explicação familiar. Para além dos debates técnicos sobre a composição e a origem de Oumuamua, sua passagem nos convida a uma reflexão mais profunda, de natureza filosófica. O que a nossa reação a este mistério diz sobre nós mesmos? A intensa polarização entre aqueles que veem uma rocha e aqueles que veem uma nave pode refletir um viés fundamental em nossa própria psicologia. Por um lado, temos o viés de confirmação, a tendência de procurar e interpretar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes. Aqueles que já acreditam na probabilidade de vida extraterrestre estarão mais inclinados a ver as anomalias de Oumuamua como evidências de tecnologia. Aqueles que são céticos por natureza ou por formação verão as mesmas anomalias como quebra-cabeças naturais a serem resolvidos. Oumuamua se torna uma espécie de teste de Rorschach cósmico, onde vemos o que queremos ver. Por outro lado, há o nosso profundo e talvez inato desejo de não estarmos sozinhos. A ideia de um universo vazio e indiferente é, para muitos, uma perspectiva assustadora. A possibilidade de que Oumuamua seja um sinal de outros é reconfortante, mesmo que esses outros sejam desconhecidos. Ela preenche um vazio existencial, sugerindo que há um significado maior, uma comunidade cósmica da qual podemos um dia fazer parte. Este desejo pode nos levar a superestimar a probabilidade de uma explicação artificial, a nos apegarmos a uma esperança que os dados, por si só, não sustentam. A história de Oumuamua é, portanto, também uma história sobre a natureza humana. É sobre a nossa curiosidade, a nossa imaginação, os nossos medos e as nossas esperanças. É sobre a tensão entre o rigor científico e a ânsia por admiração. Independentemente do que Oumuamua realmente fosse, ele nos forçou a confrontar essas questões, a olhar para dentro enquanto olhávamos para fora. Ele nos lembrou que a exploração do universo é também uma exploração de nós mesmos. Um dos legados mais tangíveis e duradouros da breve visita de Oumuamua é o impulso que ela deu à nossa busca por mais viajantes interestelares. Sua descoberta foi, em grande parte, uma questão de sorte. O telescópio Pan-STARRS simplesmente estava no lugar certo, na hora certa. Mas a existência de Oumuamua provou que tais objetos, embora raros, atravessam nosso sistema solar regularmente. As estimativas sugerem que um objeto do tamanho de Oumuamua pode passar por dentro da órbita da Terra a cada poucos anos. Simplesmente não tínhamos a capacidade de detectá-los antes. A percepção de que estamos sendo visitados por objetos de outros sistemas estelares acendeu um fogo na comunidade astronômica. A necessidade de encontrar o próximo Oumuamua tornou-se uma prioridade. Isso levou a um maior investimento e expectativa em torno de novos observatórios de levantamento do céu, mais poderosos. O principal deles é o Observatório Vera C.
Rubim, atualmente em construção no Chile. Quando entrar em operação, este observatório revolucionário irá escanear todo o céu visível a cada poucas noites com um detalhe sem precedentes. Sua capacidade de detectar objetos fracos e em movimento rápido será ordens de magnitude maior do que qualquer coisa que temos hoje. Espera-se que o Observatório Rubim encontre não apenas um, mas dezenas, talvez centenas de objetos interestelares a cada ano. Isso nos dará um catálogo de visitantes, permitindo-nos estudar suas propriedades como uma população, em vez de nos basearmos em um único e anômalo exemplo. Poderemos ver se a forma alongada ou a aceleração de Oumuamua são características comuns ou se ele era verdadeiramente único. Além disso, a detecção precoce desses objetos nos dará tempo para preparar observações de acompanhamento com outros telescópios, incluindo o telescópio espacial James Webb, para estudar sua composição em detalhes. Oumuamua foi um chamado para despertar. Ele nos mostrou que há um rio de informações fluindo da galáxia através do nosso sistema solar. E agora estamos construindo as redes para pescar nesse rio. O próximo mensageiro está a caminho e desta vez estaremos prontos. Apenas 2 anos após a passagem de Oumuamua, em agosto de 2019, os astrônomos encontraram o que tanto esperavam: um segundo visitante interestelar. Descoberto pelo astrônomo amador Gennady Borisov, o objeto foi nomeado 2I-Borisov. A expectativa era imensa. Será que Borisov seria tão estranho quanto Oumuamua? Ele confirmaria que os objetos interestelares são fundamentalmente diferentes dos nossos? Ou mostraria que Oumuamua era o verdadeiro excêntrico? Quase imediatamente, ficou claro que Borisov era exatamente o que os astrônomos esperavam, que o primeiro visitante interestelar fosse um cometa. E um cometa perfeitamente normal em todos os aspectos, exceto por sua origem. À medida que se aproximava do Sol, Borisov desenvolveu uma cauda proeminente e uma coma difusa de gás e poeira. As análises de sua composição química revelaram que ele era notavelmente semelhante aos cometas de nosso próprio sistema solar, rico em monóxido de carbono e água. Sua forma não era extrema e sua trajetória era perfeitamente explicada pela gravidade, sem nenhuma aceleração não gravitacional misteriosa. A descoberta de Borisov foi, de certa forma, um alívio para muitos na comunidade científica. Ele provou que objetos normais de outros sistemas estelares realmente nos visitam, mas ao mesmo tempo, a normalidade de Borisov serviu para destacar ainda mais a estranheza de Oumuamua. Se Borisov é o padrão para cometas interestelares, então Oumuamua se desviava desse padrão em todos os sentidos possíveis. Ele não tinha cauda, tinha uma forma bizarra e uma aceleração anômala. A comparação direta entre os dois visitantes fortaleceu o argumento de que Oumuamua era, de fato, algo especial. Ele não poderia ser simplesmente descartado como um cometa que se comportou de forma estranha. Ele era diferente. A chegada de Borisov não resolveu o mistério de Oumuamua. Pelo contrário, ela o aprofundou. Ela nos mostrou como um cometa interestelar deveria se parecer, tornando a aparência de Oumuamua ainda mais inexplicável por meios convencionais. O universo nos enviou 2 mensageiros. Um deles falava uma língua que entendíamos. O outro falava em enigmas. Vamos nos permitir um momento de especulação criativa e explorar uma das ideias mais provocadoras sobre o propósito de Oumuamua.
a de que ele era um dispositivo de escuta, uma sonda passiva, projetada não para transmitir, mas para absorver informações. Nesta hipótese, Oumuamua não precisaria de uma fonte de energia complexa ou de transmissores poderosos. Sua missão seria simplesmente voar através de um sistema estelar e gravar o ambiente eletromagnético. Imagine uma superfície projetada para ser um receptor de banda larga, ultrassensível. À medida que passava pelo nosso sistema solar, ele poderia ter captado o fluxo constante de sinais que vazam da Terra para o espaço há quase um século. Nossas primeiras transmissões de rádio, os primórdios da televisão, as comunicações de satélite, os sinais de radar militar e civil. Tudo isso forma uma bolha de informação em expansão ao redor do nosso planeta, anunciando nossa presença a qualquer um que esteja ouvindo. Uma sonda como Oumuamua poderia analisar essa cacofonia de sinais para aprender uma quantidade imensa sobre nós. Poderia decifrar nossas linguagens, entender nossa tecnologia, observar nossos conflitos e talvez até mesmo inferir detalhes sobre nossa biologia e sociedade. Seria a forma mais segura e discreta de reconhecimento. Observar sem ser visto, aprender sem interferir. A tecnologia para armazenar essa vasta quantidade de dados poderia ser baseada em princípios que mal começamos a explorar, talvez em nível molecular ou quântico, permitindo que um objeto relativamente pequeno contenha uma biblioteca de informações sobre nossa civilização. E depois de sua passagem, ele continuaria sua jornada, talvez em direção a um ponto de encontro pré-definido, onde os dados seriam coletados por seus criadores. Ou talvez ele simplesmente armazene os dados indefinidamente, uma cápsula do tempo da Terra vagando pela eternidade. Essa ideia transforma o silêncio de Oumuamua de uma ausência de informação em um ato de coleta de informação. Ele não estava quieto porque estava morto. Estava quieto porque estava ouvindo. A ideia de que fomos examinados de perto, de que nossa história recente foi gravada e levada para as estrelas, é ao mesmo tempo fascinante e profundamente inquietante. Talvez a tecnologia proibida que Oumuamua nos deixou não seja um artefato físico, algo que poderíamos desmontar e estudar. Talvez a tecnologia que ele deixou para trás seja, na verdade, uma ideia. Uma ideia que, uma vez plantada em nossa consciência coletiva, tem o poder de mudar o curso do nosso futuro. Essa ideia é a da humildade cósmica. Por toda a nossa história, tendemos a nos ver como o centro do universo, primeiro literalmente, com a Terra no centro de tudo, e depois, figurativamente, como a única forma de vida inteligente. Oumuamua, independentemente de sua verdadeira natureza, desafia essa arrogância. Se for um objeto natural, sua existência prova que os processos que formam sistemas planetários são robustos em toda a galáxia e que os blocos de construção para outros mundos estão constantemente sendo trocados entre as estrelas. Isso aumenta a probabilidade de que outros planetas, como a Terra, existam. Se for um artefato, a implicação é ainda mais profunda. Isso significa que não somos os primeiros e provavelmente não somos os mais avançados. Existe uma história cósmica que começou bilhões de anos antes da nossa, e somos apenas os mais recentes a chegar à festa. Essa percepção é uma tecnologia em si mesma. É uma tecnologia social e filosófica. Ela nos ensina que nossas teorias atuais são incompletas e que devemos estar abertos a cisnes negros,
a eventos que estão fora do domínio de nossas expectativas regulares. Ela nos incentiva a investir em projetos de longo prazo, como a busca por inteligência extraterrestre, SETI, e a exploração do espaço profundo, não por ganho imediato, mas pela expansão do conhecimento humano. A tecnologia da humildade cósmica nos força a considerar a fragilidade de nossa própria civilização em uma escala de tempo galáctica e a importância de nos tornarmos uma espécie multiplanetária para garantir nossa sobrevivência a longo prazo. Oumuamua pode ter sido uma rocha ou uma nave, mas seu verdadeiro legado pode ser a semente de uma nova perspectiva que ele plantou em nossas mentes. Uma perspectiva que nos lembra de olhar para cima com mais frequência, com menos certeza e com muito mais admiração. Deixe sua mente vagar agora para além da ciência e dos dados, para o reino da pura imaginação. Quem poderiam ter sido os criadores de Oumuamua? Vamos pintar um retrato mental de uma civilização que poderia construir tal mensageiro. Eles não seriam como nós, presos em um único planeta, consumindo seus recursos em um ritmo insustentável. Eles seriam uma civilização antiga, talvez com bilhões de anos de idade. Eles teriam sobrevivido à sua própria infância tecnológica, superando as tendências autodestrutivas que agora ameaçam a nossa. Eles teriam testemunhado o nascimento e a morte de estrelas, talvez até mesmo a fusão de galáxias. Para eles, o tempo seria medido em escalas eônicas. Sua tecnologia seria indistinguível da magia para nós. Eles teriam dominado a energia em uma escala que mal podemos conceber, talvez aproveitando o poder de sua própria estrela, ou até mesmo de buracos negros. A engenharia em nível planetário ou estelar seria rotineira. Construir uma frota de bilhões de velas solares e enviá-las para a galáxia seria um projeto trivial, talvez um projeto escolar para seus filhos. Mas apesar de seu imenso poder, eles poderiam ser uma civilização de filósofos e observadores. Tendo visto tanto, talvez eles tenham aprendido o valor da paciência e da não interferência. Eles entenderiam que o contato direto com uma civilização jovem como a nossa poderia ser catastrófico, destruindo nossa cultura e nosso desenvolvimento natural. Então, eles escolheram observar à distância, em silêncio. Suas sondas seriam como naturalistas, estudando um ecossistema frágil, tomando o máximo cuidado para não deixar rastros. Ou talvez, em uma nota mais melancólica, os criadores de Oumuamua já não existam mais. Talvez eles tenham sido vítimas de um cataclismo cósmico, ou talvez tenham transcendido sua forma física, evoluindo para um estado de pura consciência. Oumuamua e suas irmãs seriam então os últimos vestígios de sua existência, lápides silenciosas vagando pela galáxia, carregando a memória de uma grande civilização que se foi. Seriam ecos em um vazio, esperando por alguém que pudesse, um dia, ouvir sua história silenciosa. Vamos contemplar a jornada de Oumuamua. Não apenas sua breve passagem por nosso sistema solar, mas sua viagem épica através do vazio interestelar. Antes de nos encontrar, ele viajou por um tempo que desafia a compreensão humana. Milhões de anos, talvez centenas de milhões. Pense em tudo o que aconteceu na Terra durante esse tempo. Os dinossauros se extinguiram, os mamíferos surgiram, os continentes se moveram, as eras glaciais vieram e se foram. A própria humanidade evoluiu de seus ancestrais primatas, aprendeu a usar o fogo, desenvolveu a linguagem, construiu cidades e, finalmente, apontou telescópios para o céu. E durante todo esse tempo, Oumuamua
estava a caminho. Em sua longa e solitária jornada, ele teria testemunhado espetáculos cósmicos de uma beleza inimaginável. Ele teria passado por nuvens de gás interestelar, nebulosas brilhantes, onde novas estrelas estavam nascendo, como o berçário de Órion. Ele teria sentido a influência gravitacional de estrelas gigantes e anãs brancas. Ele teria sido banhado pela luz de supernovas distantes, explosões que por um breve momento brilham mais do que uma galáxia inteira. Ele sobreviveu a tudo isso. A constante chuva de micrometeoritos, as temperaturas que beiram o zero absoluto, a radiação cósmica implacável. Se for uma rocha, é uma rocha incrivelmente resistente. Se for um artefato, é uma peça de engenharia de uma qualidade requintada, construída para durar eras. Sua jornada nos dá uma perspectiva sobre a escala do tempo cósmico. Nossas vidas, e mesmo toda a nossa história registrada, são apenas um piscar de olhos em comparação com a duração de sua viagem. Ele é um verdadeiro ancião do cosmos, um viajante do tempo que nos visitou de um passado profundo. As histórias que ele poderia contar, as visões que ele testemunhou, estão trancadas em sua estrutura silenciosa, seja ela de rocha ou de metal. Ele nos conecta a essa vasta e antiga história do universo, lembrando-nos que somos apenas os mais recentes capítulos de uma saga que não tem começo nem fim visíveis. A passagem de Oumuamua deixou em muitos de nós um sentimento agridoce, uma sensação de uma oportunidade única que foi, em grande parte, perdida. Imagine receber uma mensagem em uma garrafa que flutuou por um oceano cósmico por milhões de anos. A garrafa passa tão perto que você pode vê-la da praia, mas antes que você possa lançar um barco para recuperá-la, a correnteza a leva de volta para o mar aberto, para sempre fora de seu alcance. Foi assim que nos sentimos com Oumuamua. Nós o detectamos tarde demais. Quando suas anomalias se tornaram aparentes, ele já estava em sua trajetória de saída, acelerando para longe de nós. A cada dia que passava, ele se tornava mais fraco e mais difícil de observar. Tivemos apenas algumas semanas para estudá-lo com nossos melhores instrumentos. Gostaríamos de ter tido mais tempo. Gostaríamos de ter enviado uma sonda para encontrá-lo, para obter imagens de perto, para analisar sua superfície e resolver o mistério de uma vez por todas. Mas nossa tecnologia atual não permite uma reação tão rápida. Estamos, por enquanto, presos à nossa costa cósmica, capazes de observar os navios que passam, mas não de persegui-los. Esse sentimento de sé é poderoso. E se o tivéssemos detectado um mês antes? E se tivéssemos uma sonda de reação rápida, já esperando em órbita, pronta para uma missão de interceptação? A frustração dessa oportunidade perdida está impulsionando a mudança. Ela está motivando o desenvolvimento de melhores sistemas de alerta precoce e o estudo de conceitos de missões de interceptação rápida. A memória de Oumuamua serve como um lembrete constante de que o universo não espera por nós. Suas revelações podem ser fugazes. Precisamos estar preparados para o inesperado, prontos para agir quando a próxima mensagem na garrafa chegar. Oumuamua não foi apenas um objeto que estudamos, foi uma lição que aprendemos. Uma lição sobre a importância da prontidão e da ousadia na exploração do cosmos. Talvez a noção de conhecimento proibido que Oumuamua representa não se refira a diagramas de armas avançadas ou fontes de energia ilimitadas. Talvez o conhecimento verdadeiramente transformador e, de certa forma, proibido
para uma civilização jovem e arrogante como a nossa, seja a simples e humilhante verdade sobre o nosso verdadeiro lugar no universo. Nós crescemos em nosso pequeno e isolado planeta, desenvolvendo uma sensação de importância e controle. Construímos impérios, desenvolvemos ciências e filosofias e agimos como se fôssemos os mestres do nosso domínio. A passagem silenciosa de Oumuamua, especialmente se for um artefato, destrói essa ilusão. Ela nos informa, sem palavras, que o universo não gira em torno de nós, que existem outros, possivelmente mais velhos, mais sábios e imensamente mais poderosos. Este conhecimento é proibido, no sentido de que ele nos força a abandonar nosso egocentrismo. É um conhecimento que nos apequena, que transforma nossas maiores conquistas em brincadeiras de criança e nossos conflitos mais amargos em disputas de formigas. É o tipo de revelação que pode ser profundamente desorientadora. Se não somos especiais, qual é o nosso propósito? Se não estamos sozinhos, qual é a nossa responsabilidade? Oumuamua, como um mensageiro silencioso, pode ter nos entregado o que é conhecido na filosofia como um descentramento. Copérnico nos descentrou do centro do sistema solar. Darwin nos descentrou do centro do reino animal. E Oumuamua pode ser o catalisador para o próximo grande descentramento, a nossa remoção do centro da inteligência cósmica. Este pode não ser um conhecimento que nos dá poder no sentido tradicional, mas nos oferece algo talvez mais valioso: a sabedoria. A sabedoria de ver o quadro geral, de valorizar nosso planeta frágil e de abordar o cosmos não com arrogância, mas com um profundo e reverente senso de admiração e respeito. Enquanto Oumuamua continua sua jornada para longe de nós, recuando para a escuridão interestelar da qual emergiu, ele deixa para trás não um rastro de gás ou poeira, mas um rastro de luz em nossas mentes. A luz da possibilidade, a luz da admiração. Antes de Oumuamua, a ideia de objetos de outros sistemas estelares visitando o nosso era puramente teórica. Agora, é um fato observacional. O espaço entre as estrelas não é uma barreira intransponível, mas uma rede de rodovias cósmicas, e o tráfego está fluindo constantemente. Esta simples realização já expandiu nosso universo de uma forma profunda. Mas Oumuamua fez mais do que isso. Ele nos deu um mistério que se recusa a ser facilmente resolvido. Ele se senta no limite do nosso conhecimento, um koan cósmico que nos força a questionar nossas suposições. Ao fazer isso, ele tornou o universo um lugar muito mais interessante. Um universo que contém apenas rochas e bolas de gás que seguem regras previsíveis é, de certa forma, um universo estéril, mas um universo que pode produzir um Oumuamua, um objeto que desafia a categorização e inspira debates apaixonados sobre tecnologia alienígena. É um universo rico em potencial. É um universo onde o inesperado pode acontecer, onde a próxima descoberta pode mudar tudo. Oumuamua nos lembrou que a exploração não é apenas sobre confirmar o que já sabemos, mas sobre encontrar o que nem sabíamos que deveríamos procurar. Ele reintroduziu um senso de mistério e encantamento na cosmologia, um campo que às vezes pode parecer frio e abstrato. Ele nos deu permissão para sonhar, para especular e para imaginar. O rastro de luz que Oumuamua deixou é uma pergunta que ecoará através das gerações de astrônomos e sonhadores que virão. O que mais está lá fora, esperando para ser descoberto? E essa pergunta
Talvez mais do que qualquer resposta, é o maior presente que um mensageiro das estrelas poderia nos dar. Imagine por um momento a reação de uma civilização verdadeiramente avançada ao descobrir a Terra. Uma civilização que já explorou milhares de mundos e talvez tenha encontrado vida em muitas formas. Ao se aproximar do nosso sistema solar, eles detectariam um planeta notavelmente diferente, com uma atmosfera rica em oxigênio e a assinatura espectral da clorofila, sinais inequívocos de uma biosfera vibrante. Mas eles também detectariam algo mais: uma cacofonia de ondas de rádio emanando deste terceiro planeta, sinais de baixa tecnologia, não direcionados, vazando para o espaço. Eles reconheceriam esses sinais pelo que são: o choro de uma civilização infantil recém-chegada ao cenário tecnológico. O que eles fariam? A ficção científica muitas vezes nos apresenta dois cenários: uma invasão hostil ou um contato benevolente e aberto. Mas talvez uma civilização sábia e antiga não escolhesse nenhuma das duas opções. Talvez eles seguissem uma política de observação estrita, uma diretriz de não interferência. Eles entenderiam que o contato prematuro poderia ser devastador para nós, cultural e tecnologicamente. Nossa sociedade poderia entrar em colapso sob o peso da revelação. Então, eles nos estudariam à distância, usando sondas passivas e discretas, como Oumuamua. Eles nos catalogariam como mais um exemplo de vida inteligente emergente, um espécime interessante em seu levantamento galáctico. Eles poderiam até mesmo nos colocar em uma espécie de quarentena, uma reserva natural cósmica, protegida de interferências externas, até que atinjamos um certo nível de maturidade. A tecnologia proibida de Oumuamua, nesse contexto, seria a tecnologia do sigilo, um campo de invisibilidade, um sistema de propulsão silencioso, uma capacidade de coleta de dados passiva. Tudo projetado com um único propósito: observar sem ser visto. A passagem de Oumuamua, então, não teria sido um acidente. Teria sido uma manobra deliberada, uma passagem rápida para atualizar seus arquivos sobre nós, antes de desaparecer de volta no disfarce do espaço interestelar. A ideia de que somos um exhibit em um zoológico galáctico pode parecer humilhante, mas também é, de certa forma, reconfortante. Sugere que o universo é governado não pelo caos, mas talvez por uma sabedoria e uma cautela que ainda não podemos compreender. Vamos considerar a composição material de Oumuamua, não em termos de rocha ou gelo, mas do ponto de vista da engenharia. Se fosse um artefato, de que seria feito? Para sobreviver a uma viagem de milhões de anos através do meio interestelar, o material precisaria possuir propriedades quase milagrosas para os nossos padrões. Primeiro, a durabilidade. Ele teria que resistir ao bombardeio constante de micrometeoritos, partículas de poeira viajando a velocidades relativísticas que podem corroer e perfurar materiais comuns. Isso sugere uma estrutura autorreparadora, ou um material com uma resistência à atração e ao impacto muito além de qualquer coisa que possamos fabricar. Talvez baseado em estruturas de carbono como o grafeno ou formas de matéria exótica. Segundo, a resistência à radiação. O espaço interestelar é preenchido com raios cósmicos de alta energia, partículas que podem degradar materiais e destruir eletrônicos. A casca de Oumuamua precisaria ser um escudo de radiação extremamente eficiente.
talvez incorporando elementos pesados em sua estrutura de uma forma que não comprometa sua leveza geral, se for uma vela solar. Terceiro, a estabilidade térmica. Ele teria que suportar as temperaturas extremamente baixas do espaço profundo e depois o calor intenso de sua passagem próxima ao nosso Sol, sem se despedaçar ou degradar. Isso implica um material com um coeficiente de expansão térmica quase nulo. A criação de tal material exigiria um domínio completo da ciência dos materiais em nível atômico. Seria uma matéria programável, onde as propriedades do material podem ser ajustadas para atender às necessidades da missão. A própria superfície do objeto poderia ser sua eletrônica, seu sistema de propulsão e seu escudo, tudo em um. A tecnologia proibida, neste caso, não é apenas o objeto, mas o próprio tecido do qual ele é feito. É um lembrete de que as possibilidades da física e da química são muito mais vastas do que as que exploramos em nossos laboratórios terrestres. Oumuamua, se artificial, não é apenas um mensageiro, é uma amostra de uma maestria sobre a matéria que, para nós, pertence ao reino da fantasia. A história de Oumuamua nos força a confrontar o paradoxo de Fermi, a desconcertante contradição entre a alta probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências ou contato com tais civilizações. Onde está todo mundo? Oumuamua oferece uma resposta potencial e sutil a essa pergunta. Talvez eles não estejam ausentes, talvez eles apenas sejam silenciosos. A hipótese de que Oumuamua é uma sonda de reconhecimento sugere que a galáxia pode estar repleta de atividade inteligente, mas essa atividade é discreta e observacional, não barulhenta e expansiva. Civilizações avançadas podem ter concluído que a transmissão de sinais poderosos e a viagem interestelar ostensiva são perigosas. O universo pode conter predadores ou simplesmente civilizações xenófobas. E a melhor estratégia de sobrevivência a longo prazo é permanecer quieto. Essa é a hipótese da floresta escura, popularizada pelo autor de ficção científica Cixin Liu. A floresta é o universo, e cada civilização é um caçador se escondendo entre as árvores. Expor sua localização é convidar ao ataque. Nesse cenário, as civilizações se comunicam apenas quando necessário e com extrema cautela, usando métodos focados e difíceis de interceptar, como feixes de laser. E elas exploram o universo usando sondas pequenas, rápidas e silenciosas, como Oumuamua. Essas sondas seriam projetadas para não deixar rastros, para serem indistinguíveis de fenômenos naturais, para civilizações menos avançadas. Oumuamua se encaixa perfeitamente nesse perfil. Se essa hipótese estiver correta, então a resposta para o paradoxo de Fermi é que o céu não está silencioso porque está vazio, mas porque todos estão sussurrando. Nós, com nossas transmissões de rádio vazando em todas as direções, somos a criança gritando na floresta, alheia aos perigos que podem estar à espreita. A passagem de Oumuamua, neste contexto, pode ter sido um olhar rápido de um dos outros caçadores, curioso sobre o barulho que estávamos fazendo. Independentemente de sua origem, a forma de Oumuamua nos convida a repensar a estética do cosmos. Estamos acostumados com a beleza das formas naturais que nos cercam, a simetria de um floco de neve, a espiral de uma galáxia, a esfera quase perfeita de um planeta ou uma estrela. A gravidade tende a puxar a matéria para formas esféricas, a forma mais eficiente em termos de energia. Mas Oumuamua
seja um charuto ou uma panqueca, é uma afronta a essa estética gravitacional. É uma forma que parece errada, ineficiente, improvável. E é precisamente nessa improbabilidade que reside sua beleza única. Se for natural, é um testemunho da capacidade do universo de produzir formas extremas e inesperadas através de processos que ainda não compreendemos. Talvez tenha sido esculpido pela evaporação durante sua longa viagem, ou talvez tenha sido o resultado de uma perturbação de maré que o despedaçou ao passar perto de sua estrela-mãe. Sua forma seria a cicatriz de uma história violenta, uma beleza nascida do caos. Se for artificial, sua forma representa uma estética diferente, a estética da função. Uma vela solar é projetada para ser fina e larga, não por beleza, mas por eficiência na captura de luz. Uma sonda interestelar pode ser longa e fina para minimizar a área de seção transversal e reduzir a chance de colisões com poeira interestelar. Nesse caso, sua forma não é acidental, mas intencional, um reflexo de um propósito. A beleza de Oumuamua, então, é a beleza do estranho, do anômalo. É uma obra de arte cósmica que nos desafia a expandir nossa definição do que é belo e do que é possível. Ele nos lembra que o universo não tem obrigação de se conformar às nossas expectativas estéticas. Sua paleta é infinita e suas criações, sejam elas naturais ou artificiais, podem assumir formas que mal começamos a imaginar. A passagem de Oumuamua não foi apenas um evento astronômico, foi um evento cultural. Ele transcendeu os periódicos científicos e se tornou um fenômeno global, capturando a imaginação de milhões de pessoas. O nome Oumuamua entrou em nosso léxico. A imagem de um charuto cósmico tornou-se um ícone instantâneo. A razão para esse apelo em massa é clara. Oumuamua fala diretamente aos nossos mitos e arquétipos mais profundos. É a história do visitante misterioso, um tema que permeia nossas lendas, desde os deuses que descem dos céus até os estranhos que chegam a uma cidade e mudam tudo. É uma história de primeiro contato, um dos tropos mais poderosos da ficção científica. Mas ao contrário da ficção, isso foi real. O objeto estava lá, em nosso céu, sendo rastreado por nossos telescópios. A controvérsia em torno de sua natureza, especialmente a hipótese audaciosa de Avi Loeb, transformou a história em um drama humano. Tínhamos um protagonista, Loeb, o establishment cético, e um mistério central que todos podiam entender. Não era sobre equações complexas ou física obscura. Era sobre uma questão simples e profunda. Era uma rocha ou era uma nave? Essa simplicidade permitiu que todos participassem do debate, escolhessem um lado e sentissem uma conexão pessoal com a história. Oumuamua se tornou um catalisador para conversas sobre ciência, religião, nosso futuro no espaço e a possibilidade de vida extraterrestre. Ele apareceu em noticiários, documentários, podcasts e inspirou obras de arte e música. Ele nos deu um mistério compartilhado, uma história para contar ao redor da fogueira global da internet. Em um mundo muitas vezes dividido, a maravilha e a intriga de Oumuamua nos uniram brevemente em um sentimento coletivo de admiração. E esse, talvez, seja um dos aspectos mais poderosos de sua tecnologia proibida. Sua capacidade de nos inspirar a olhar para cima juntos e nos perguntar: e se? A história de Oumuamua é, em última análise, uma lição sobre a natureza da evidência e os limites do conhecimento.
O que realmente sabemos sobre ele? Sabemos sua trajetória, sua velocidade, as variações em seu brilho e a ausência de uma coma. Tudo o mais, sua forma, sua composição, sua origem, é inferência. É uma reconstrução baseada em dados limitados e fragmentários. Estamos como detetives que chegaram a uma cena de crime muito depois que o suspeito partiu, tentando reconstruir o que aconteceu a partir de algumas pegadas e de um único fio de cabelo. Com tão pouca evidência direta, nossas conclusões são inevitavelmente moldadas por nossas suposições e preconceitos. O cientista que presume que todas as explicações devem ser naturais encontrará uma maneira de encaixar os dados em um modelo naturalista, mesmo que o modelo seja estranho. O cientista que está aberto à possibilidade de tecnologia extraterrestre verá os mesmos dados como uma indicação de artificialidade. O problema é que Oumuamua já se foi. Ele está agora muito longe para ser observado, uma fonte de luz fraca e se desvanecendo, levando seus segredos com ele. Nunca poderemos voltar e obter mais dados. Nunca teremos uma foto de perto. O mistério de Oumuamua pode, portanto, nunca ser resolvido com certeza. Ele pode permanecer para sempre nesse reino cinzento da incerteza, um enigma perpétuo. E talvez haja um valor nisso. Um universo onde todos os mistérios são resolvidos é um universo onde a curiosidade morre. Mistérios como Oumuamua nos mantêm humildes. Eles nos lembram que, apesar de todo o nosso progresso, ainda sabemos muito pouco. Eles nos mostram as fronteiras do nosso conhecimento e nos acenam para que ousemos atravessá-las. A verdadeira tecnologia que Oumuamua nos deixou não é uma resposta, mas uma pergunta permanente, gravada no tecido de nossa busca científica. Vamos encerrar nossa exploração com uma última visualização. Deixe sua mente seguir Oumuamua enquanto ele se afasta de nós. Ele já cruzou as órbitas de Netuno e Plutão, deixando para trás o reino dos planetas. Ele está agora na nuvem de Oort, a vasta e esférica concha de cometas gelados que marca a fronteira externa do nosso sistema solar. Logo, ele emergirá dela e estará de volta ao espaço interestelar. Sua jornada está longe de terminar. Ele continuará a viajar pelo vazio por milhões de anos. Talvez um dia, em um futuro distante, ele entre em outro sistema estelar, em torno de uma estrela que ainda nem nasceu. Novos olhos, pertencentes a seres que nem podemos imaginar, poderão detectá-lo. Eles verão um objeto escuro e avermelhado vindo da direção do nosso Sol. Eles medirão sua trajetória, sua rotação, sua aceleração. E talvez eles também fiquem intrigados. Talvez eles também se perguntem sobre sua origem. E talvez, se eles olharem para trás, para a pequena e insignificante estrela amarela de onde ele veio, eles se perguntarão se alguém lá notou sua passagem. Oumuamua é agora um mensageiro em duas direções. Ele nos trouxe uma mensagem, um enigma das estrelas. E agora, ele leva uma mensagem sobre nós, para o cosmos. Ele carrega consigo a história silenciosa de sua breve visita ao sistema solar que abriga a humanidade. Ele é uma cápsula do tempo, um artefato de seu encontro conosco. Ele nos conecta a esse futuro inimaginável, a essa cadeia de descoberta que se estende por toda a galáxia. Somos agora parte de sua história, assim como ele se tornou parte da nossa. E nessa conexão, nessa história compartilhada com um viajante silencioso, encontramos um senso de pertencimento a algo muito, muito maior do que nós mesmos. E assim,
Nossa jornada seguindo os passos de Oumuamua chega ao fim, pelo menos por esta noite. Viajamos desde sua descoberta surpreendente, maravilhados com sua forma improvável e sua dança caótica. Nós nos aprofundamos no coração de seu mistério, aquela aceleração fantasma, um empurrão suave que desafia explicações fáceis. Exploramos as engenhosas teorias naturais, como o iceberg de nitrogênio, e nos atrevemos a contemplar a possibilidade de uma tecnologia alienígena, uma vela solar navegando na luz das estrelas. Vimos como este único objeto acendeu um debate global, nos forçou a construir telescópios melhores e nos deixou com um profundo sentimento de admiração e uma pitada de frustração por uma oportunidade perdida. Oumuamua, o mensageiro, entregou sua mensagem. E a mensagem era uma pergunta. Uma pergunta sobre a natureza do universo e nosso lugar nele. Quer fosse uma rocha ou um artefato, ele nos lembrou que o cosmos é vasto, estranho e cheio de surpresas. Ele nos ensinou que devemos estar preparados para o inesperado e abertos a possibilidades que desafiam nossa imaginação. Obrigado por se juntar a mim nesta viagem cósmica. Espero que ela tenha acalmado sua mente e preparado seu espírito para um descanso profundo. E enquanto você desliza para o sono, deixo você com esta pergunta para levar em seus sonhos. O que você acha que Oumuamua realmente era? Um fragmento da natureza em sua forma mais extrema, ou o primeiro eco silencioso de outra inteligência? Deixe sua mente vagar e tenha uma noite de sono profundo e estrelado.